É o 56, é isso? 58. Por que na Sexta-feira Santa a igreja... Por que na Sexta-feira Santa a igreja, de modo particular, pede ao nosso Senhor por toda classe de pessoas, até pelos pagãos e judeus? Ó, que pergunta interessante. Tem aquelas orações todas, né? Que a gente pede na Sexta-feira Santa. Eu sempre lembro que a primeira vez que eu vi essas perguntas, eu estranhei muito. Falei, ué, mas que tipo de coisa é essa, rezando pelos judeus? O que tem a ver? Vamos ver aqui. A igreja, na Sexta-feira Santa, de modo particular, pede a nosso Senhor por toda classe de pessoas, para mostrar que Jesus Cristo morreu por todos os homens e para implorar em benefício de todos os frutos da sua paixão. Então, é a intenção de rezar pela conversão das pessoas, né? Aquela oração de conversão que está sendo feita pela igreja. Por que na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz? Na Sexta-feira Santa se adora solenemente a cruz, porque tendo sido Jesus Cristo pregado na cruz e tendo morrido nela, naquele dia, a santificou com o seu sangue. A adoração deve-se só a Deus, por que então se adora a cruz? Melhor, a adoração deve-se só a Deus, por que então se adora a cruz? Só a Deus se deve a adoração, e por isso, quando se adora a cruz, a nossa adoração é feita a Jesus Cristo, que nela morreu. Então, fala adoração à cruz, mas por causa de Jesus, né? E Jesus, você sabe, nós temos aí a Santíssima Trindade, são 3 pessoas, mas um só Deus. Um só Deus e 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nosso Deus, que a gente chama mais assim popularmente de Deus, depois Jesus e depois o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Espírito Santo, certo? Mas são 3 pessoas? São, mas é um só Deus. Tem que entender que todos são Deus, né? Para a gente poder entender aqui os mistérios da fé. Você não entendeu? Aceite, é assim que é, certo? Quais são as principais cerimônias do Sábado Santo? Entre as cerimônias do Sábado Santo, as principais são a bênção do círio pascal e a bênção da fonte ou pia batismal. O que significa o círio pascal? O círio pascal significa o esplendor e a glória que Jesus Cristo ressuscitado trouxe ao mundo. Por que se benze no Sábado Santo a fonte batismal? No Sábado Santo se benze a fonte batismal, porque antigamente, nesse dia, como também na vigília de Pentecostes, se conferia solenemente o batismo. No nosso caso, que nós não temos pia batismal, né? É uma capela, e aí então nós não temos a pia, mas nós temos ali os artefatos para fazer o batismo. Ficam guardadinhos ali, não tem espaço, mas ficam guardadinhos ali na nossa credência, e aí nós já fizemos batismo aqui, inclusive, certo? Muito bom. Então, só para explicar para você não achar que você tem que sair comprando uma pia batismal, porque o preço é pela hora da morte também, né? Então, isso aí são as coisas. É só aquelas coisas que vão de acordo com o tempo, a igreja vai adotando, né? Tudo mais. Mas que a gente sabe, por exemplo, no tempo dos apóstolos não era desse jeito. Foi depois, com o tempo, foi se aperfeiçoando, se modificando, como queira aí, né? Mas não quer dizer que a gente vai ter que instalar uma pia batismal, né? Aí teria que ter sido, seria um santuário já, uma igreja bem maior, não só uma capela. Então aí tem as devidas adaptações, tá bom? Muito bem, por causa do tempo que nós estamos vivendo e também porque é uma paróquia de leigos. Que devemos fazer enquanto se benze a fonte batismal? Enquanto se benze a fonte batismal, devemos dar graças a nosso Senhor por nos ter admitido ao batismo e renovar as promessas que então fizemos. Quero lembrar que, no caso aqui, é importante se lembrar que nós estamos falando aqui da missa assim mais antiga, né? Que era uma missa só e tudo mais. Nesse dia, eu perdi o que eu ia explicar aqui. Não perdi a ideia, pensando em outra coisa e perdi a ideia. Mas então, de qualquer forma, tem certas coisas assim. E nós vamos adaptar tudo isso para o missal, né? No missal dos leigos. Não adianta querer bater depois com o missal certinho lá para ver se é igual, tem assim, o bispo batendo na porta com o cajado 3 vezes, tudo isso não dá para fazer, né? A gente não consegue fazer na igreja doméstica. E tem outra coisa também, é preciso que cada macaco fique no seu galho. Nós não somos padres, nós somos ministros da igreja doméstica. Então, aquelas práticas que são essencialmente rituais, que são essencialmente reservados aos padres, ao clero, né? A gente não vai atravessar o sinal e simplesmente querer tomar aí aquilo que não está sendo dado a nós. Então,
Por isso eu peço sempre ao Senhor, ao Espírito Santo, que ilumine, para que seja feita a vontade dele, porque o dono da igreja é ele, o sumo sacerdote é ele mesmo, portanto, ele unge quem ele quiser e faz o que ele quiser. Mas a gente não faz o que a gente quiser, a gente faz o que ele quer. Você está entendendo? A gente faz o que o Senhor quer, não o que a gente quiser. Então, tem que ter muito cuidado, às vezes você lê, ou você assiste na internet, se maravilha com as coisas. Então, mas calma lá, porque nós leigos vamos até um certo ponto. E depois dali a gente não passa, por respeito à igreja e por respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Também o padre, se tivéssemos padres válidos, também vai até um certo ponto, dali também não passa, porque daí entra na esfera do bispo. Depois o bispo também vai até um certo ponto, dali não passa, porque daí tem o Papa, né? Ou teria, né? Até o Bento XVI. Então, só para você entender que existem esferas, competências, e a gente não pode atravessar o sinal aí, entrar na contramão e resolver, sabe? De repente, você nunca vai ver o professor Emílio ordenando ninguém aí, nem se ordenando padre, montando seminário, nem ordenando ninguém. Nós somos ministros leigos da igreja, nós somos ministros da igreja doméstica. Assim quis o Senhor. Então, os sacramentos que são possíveis, nós já temos todos eles aí no manual da igreja doméstica, que está lá na loja Sagrada Face. Pronto, acabou. Somos felizes assim, o Senhor é maravilhoso e ninguém aqui está querendo ser do clero. Certo? Eu nunca quis, só para você ter uma ideia. Teve um tempo, há uns anos atrás, que eu pensei em ser diácono. Teve um tempo, sim, há uns anos atrás, antes de saber de tudo isso, que eu tinha pensado em ser diácono. Mas você deve imaginar que depois de tudo que a gente viu que fizeram com a nossa querida e santa igreja, e a igreja vindo para nossas casas, etc., essa foi uma ideia que foi abandonada, claro, porque quem queria me ordenar diácono? Então, que bispo, né? Não porque eu comecei a combater a igreja, mas porque não tem mais válidos, né? Quem é que validamente me ordenaria como diácono numa época de cisma? Mas não tem problema, o senhor tinha outros planos e eis-me aqui como pároco leigo da paróquia Sagrada Face de Ituja. Eu nunca digo que eu sou padre porque eu não sou. Se eu fosse, eu diria. Como eu não sou, eu digo. Certo? Porque eu não sou. Tem gente aí que fala, padre, só a benção. Deus te abençoe, mas eu não sou padre, não.